Vamos E eu lá. vou. Bem, hoje a gente está aqui com essa live para falar um pouco das mulheres nos espaços de poder. Aqui temos várias histórias muito inspiradoras. A história da doutora Lázara, advogada, gestora pública. A história da doutora Silvia Cursino, também advogada, liderança dos Justiceiras, que estava como candidata a vereadora. Ela vai contar a história dela aqui também. A doutora Sueli Amoedo, que também é nossa liderança, advogada, atua nos direitos das mulheres e também está como candidata a vereadora. A nossa querida advogada Luanda Pires, que está aqui, também está muito ativa, né? Tanto nos direitos das mulheres como nos direitos LGBTQIA+, é um grande exemplo, também vai nos contar muitas histórias de inspiração para que nós nos mantermos fortes nos espaços de poder. E a Marina Polinário, que é ela é a CEO, né, da startup. é, Ai, meu Deus, agora fugiu o nome. Marina, me salva, Marina. For Black Hands. Black Hands, isso, estava na minha cabeça, meu Deus do céu. Da startup Black Hands também tem histórias muito importantes para nos contar, né? E a gente tem que sempre nos fortalecer, sempre estar falando de como a gente ocupa espaços, né? E como a gente consegue permanecer, né? Que às vezes a gente enfrenta tantos obstáculos, principalmente não só de questão de assédio moral, assédio sexual, a própria questão de mulheres contra mulheres, que a gente sabe que a gente tem muito que conversar e se unir, né? Edificar e juntar as forças, e não ao contrário, né? Porque fomos criadas para rivalizar e a gente tem que tirar um pouco isso do nosso condicionamento, da nossa cultura. Então, isso é muito importante que a gente que se una, principalmente nesse momento que está prestes a ter eleições municipais, as próprias eleições da OAB em todo o Brasil. Então, a gente tem que ajudar, né, essas mulheres a ocupar espaços. E até pelo lado da Marina, né, a própria questão, não, mulher CEO, Deus me livre de mulheres CEO. E a gente sabe que não, que as mulheres são muito boas, são muito competentes, diligentes, sensíveis e criativas e levam as empresas a lugares inimagináveis. Então, eu queria dar muitas boas-vindas para todas essas mulheres que estão aqui, que têm histórias muito inspiradoras e muito edificantes, né? Que a gente consiga se inspirar, nutrir nossos sonhos, não desistir. Às vezes a gente tem dia que realmente quer desistir, que a gente não quer, a gente não aguenta mais, não quer se movimentar, mas a gente não pode. Claro que tem, eu acho que eu sou a favor de que a gente também se coloque vulnerável às vezes, né? A gente não precisa estar o tempo todo forte, a gente tem que ir, né, se fortalecendo, se cuidando e principalmente dando apoio uma para a outra, né? Que é o principal objetivo dos justiceiros. Então, boas-vindas para vocês. Eu vou passar a palavra para a doutora Sueli para dar as boas-vindas às nossas convidadas. A doutora Sueli está como candidata a vereadora por Taboão da Serra. Doutora Sueli, bem-vinda. Depois ela vai passar a palavra para a doutora Lázara. Obrigada por todos vocês estarem aqui. Boa noite a todas. Que honra, né? Que mesa tão bonita, né, Cleice? De mulheres tão fortes, né? Numa semana que a Demais. gente vem aí numa discussão severa, né, com relação ao empoderamento da mulher e como ainda os homens veem esse empoderamento de uma forma ruim, né? Nos taxam de masculinizadas, de agressivas, e a gente ouve isso de pessoas extremamente preparadas, né? Então, é um prazer estar aqui com a doutora Lázara, que é advogada como eu, doutora Marina Apolinária, a editora, doutora Luandra Pires, também advogada, a Silvia, nossa colega justiceiras advogada, e a Clice, né, nossa gestora de política para as mulheres aqui dentro do... Gestora? Já te nomeei um cargo, Clice, a nossa gestora aqui no Justiceiras, né? Então, vai ser uma noite bem agradável, uma noite com bastante conhecimento, então aproveitem as meninas, né? Acho que a gente vai abrir fala no finalzinho, hum, mas ouçam com atenção o que elas têm para falar. A Silvia, quem que ela... A Cleice saiu, você está aí, Cleice? Eu acho que ela está respondendo, mas o que você precisa? A Oi, estou palavra... aqui, eu só estou respondendo mensagem. Tá, começa com a doutora Luanda, a doutora Lázara. É, doutora Lázara. Lázara e depois... Depois a doutora Luanda e Tá, depois
Marina, a senhora e doutora Silvia vai fechar. Tá bom, fechou. Então, doutora Lázara, esteja à vontade. Olá, todas vocês me ouvem? Tá bem baixo, Sim, mas ouvimos. Tô com um problema no áudio do não, computador. Mas tá bom, Lázara, tá bom, dá para Lázara. ouvir, dá para ouvir. Ótimo. Primeiro de tudo, quero agradecer ao convite que me foi feito, saudar aqui minha amiga Clice, que a gente já teve várias oportunidades para estarmos juntos, trabalharmos. Silvia, minha amiga, Luanda, tantas mulheres que estão aqui, que eu conheço e que eu admiro. E, para ser muito sincera, quando eu fui convidada, pela Kailine para esse papo, eu fiquei meio apreensiva. E por quê? Porque a gente vem aqui para falar a respeito de mulheres em espaço de poder. E aí, me desculpem, mas eu acho que eu não consigo fazer esse papo com vocês. Porque eu não acredito nessa história de espaço de poder. E vou explicar para vocês por que que eu não acredito em espaço de poder, até tenho escrito muito sobre isso. Porque quando a gente cria. Além de advogada, eu sou uma pesquisadora de comunicação não violenta. Então, eu sou uma pessoa que está muito ligada à palavra, como a gente se comunica. E, às vezes, as palavras são usadas para nos enganar e nos convencer de que existem coisas que não existem e nos empurrar para uma distração, para que a gente não veja aquilo que tem que ser o nosso alvo. E aí é como quando a gente fala de mulheres contra mulheres, por que que existe algumas vezes uma disputa? Porque a gente é empurrada para ficar pensando em coisas bobas, entendeu? E discutindo por coisas menores para que a gente não chegue no nosso objetivo, porque nós somos maioria da população, maioria entre os advogados. Quando nós falamos com recorte de racial, as mulheres negras são 27% do eleitorado brasileiro. Então, quem é que elege quem está nessas cadeiras? Mulheres e mulheres negras. E aí, a gente é iludido com essa história de espaços de poder, porque dá a impressão que o poder é um lugar físico, é uma sala, entendeu? E aí, assim, eu só preciso entrar nessa sala. E aí, estando nessa sala, eu estou num espaço de poder. As pessoas usam isso para criar uma falsa ideia de que as mulheres têm que ficar confortáveis com onde estão. Ah, mas você pode trabalhar, você pode se divorciar, você pode escolher não ter filhos. Olha como você é empoderada, que é outra palavra que eu tenho dificuldade, porque empoderar significa que alguém te deu poder. Quem é que dá poder às mulheres? Se nós mulheres não conquistamos o poder com os nossos próprios méritos, com o nosso caminhar, também com homens que são nossos aliados, ninguém nos dá poder de graça. Eu tenho certeza que nenhuma de vocês recebeu uma vida fácil de princesa, em que está dando tudo certo e que de manhã, magicamente, seu café com croissant aparece na sua mesa. Se tiver acontecendo, eu estou super feliz pela mulher que está acontecendo isso, porque era isso que eu queria para todos. Mas eu ainda não cheguei nessa estatística de mulheres que estão vivendo essa vida sem pagar um preço muito alto, porque a gente tem essas esposas troféu, mas a gente sabe o preço que elas também estão pagando. Então, quando você tem essa ideia de poder como um lugar, seja um cargo numa multinacional, ou dentro de um grande escritório, ou seja mesmo tendo a sua própria empresa, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que que você quer mais? A você, Marina, você já é CEO. O que que você quer mais, Marina? Sua vida está fácil. Mas ninguém sabe de como é o acordar da Marina, ninguém sabe como é o acordar da Silvia, ninguém sabe os desafios que nenhuma delas passou. E aí é essa ilusão de lugar de poder que eu acho que às vezes nos faz a gente perder um pouco a noção, né? Até do que é sobrecarga, porque as mulheres que estão nesses espaços, que elas têm alguma autonomia para tomar decisões, elas são sempre muito mais cobradas que os homens, muito mais exigidas. Elas são exigidas em relação à idade, porque ou é jovem demais ou é velho demais.
em relação à aparência, ao peso, a se está maquiada demais, a se não está maquiada. E são todas essas condicionantes que as pessoas, que assim, que o sistema coloca para as mulheres estarem nesses benditos espaços de poder, que muitas vezes nos colocam em situações de adoecimento ou em situações de assédio, de abuso, sabe? Porque às vezes não é o assédio moral, frontal, nem um assédio sexual, mas é o abuso. Pedir para você 30 coisas a mais do que pedia para qualquer outra pessoa. Tem uma tarefa muito difícil, a tarefa é dada para você porque você é competente. Olha isso. Estou te dando porque você é competente. Então, quem é competente recebe mais trabalho e o incompetente fica lá ganhando o salário dele fazendo menos. Então, o que existe não são lugares de poder, na minha concepção, gente, porque nada é uma verdade absoluta, é a minha concepção. Existem pessoas poderosas. E essas pessoas poderosas, elas são poderosas por conta de recortes específicos na vida dela. O recorte de classe, porque aí fala dos privilégios que essa pessoa teve desde o seu nascimento e toda a sua formação, e isso possibilita que ela chegue um pouco mais na frente na corrida. Fala sobre um recorte de gênero, porque se você for um homem branco especificamente, de uma classe social mais elevada, a gente sabe que mesmo em relação à mulher branca também, que tem uma classe econômica elevada, este homem ainda está à frente dela. Então, o poder em si, ele é um conjunto de coisas que reveste algumas pessoas como se fosse um manto. Só que eu comparo o poder ao anel do Gollum, sabe? Do Senhor dos Anéis. Que só quer. O anel só quer fazer desgraça, gente. Você já percebeu que o anel põe todo mundo para brigar, desperta o pior de cada pessoa? E o poder, às vezes, é isso. Então, tem aqueles homens que estão revestidos de poder, aquelas pessoas que estão revestidas de poder, que são os poderosos, que estão em determinados espaços, normalmente nos espaços de decisão. E aí, mesmo que uma mulher como eu esteja na mesma sala com essas pessoas poderosas, significa que eu estou no espaço de poder? Eu não tenho a mesma possibilidade de fazer tudo que aquelas outras pessoas têm. Eu só estou numa sala com pessoas poderosas. E o poder, ele não é uma molécula, sabe, que nos envolve, e de repente, só de eu estar do lado, sei lá, do embaixador, sei lá das quantas, eu fico tão poderosa quanto o embaixador? Não fica, gente. Poder é caneta, é decisão, é poder de escolha. E nós mulheres precisamos ter poder de escolha, escolher nosso destino, escolher como nós vamos usar os nossos recursos, escolher como é que a gente vai gerir o nosso tempo, sem a interferência desses outros poderosos. Porque quando um cara fala assim, Deus me livre da mulher CEO, sabe o que ele está dizendo? Que ele é contra o direito de mulheres escolherem estar em determinadas carreiras. Ele está dizendo assim, eu sou contra que mulheres tenham esse tipo de poder. Ah, ela já gera, ela tem filhos, o lugar dela é em casa, cuidando das crianças. E, gente, tudo bem, porque assim, eu também não acredito num feminismo em que não cabe a mulher ribeirinha, a mulher periférica, a mulher campesina, a mulher mais idosa, a mulher com deficiência. Existem vários tipos de feminismos e tem que caber todo mundo para ser justo, sabe? Então, a mulher que decide que ela quer, que é um acordo possível e respeitoso para ela, em que ela não sofre violência, ela quer ficar em casa cuidando da casa dos filhos integralmente, tá ótimo para mim. Mas esse cara, ele não quer que as mulheres tenham poder de decisão, por isso que ele, Deus me livre da mulher CEO, porque vai que ela inspira mais outras, né? Que o problema é esse, vai inspirar mais outras. Olha que atrevida, né? Ao invés de ficar recatada do lar, ela quer ser recatada e de todo lugar. E é isso que eu trago para a conversa aqui com vocês, porque é muito mais uma conversa. Eu sou advogada, sou gestora pública, estou num cargo da administração pública federal, passei por 2 grandes ministérios, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, agora estou
no Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Serviços e Comércios, trabalhando ao lado do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. E algumas vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, que máximo. Gente, máximo é estar sentado na cadeira do Alckmin. E quantas mulheres nós temos sentadas em cadeiras de decisão? Até dentro dos ministérios, as mulheres são minoria. E a gente sabe que os cargos que estão sempre ali perigando, né, são das mulheres. Embora sejam mais competentes mesmo que os homens, aí eu não estou falando por uma questão, eu acho as mulheres competentes. A gente fala de estatísticas do que a gente tem visto de trabalho. E isso acontece em todos os lugares. Inclusive quando a gente fala no direito de concorrer. Porque é isso, concorrer é legítimo. Mas o que eu tenho visto em relação às candidaturas femininas é que elas continuam sendo atacadas visceralmente e não há uma postura realmente combativa destes homens poderosos. É preferível que eles continuem dizendo que nós, mulheres, estamos acessando espaço de poder. Olha que bacana, temos até ministras mulheres. Olha que bacana, uma ou outra mulher é CEO. Olha que bacana, tal mulher ali, olha, tem o seu próprio empreendimento. E aí eu fico pensando que é ruim que seja assim, porque toda vez que a gente produz uma campeã, que é a ideia da Olimpíada, né? Porque o atleta, o campeão, ele faz o impossível e aí ele prova que é possível para todos nós. Então, por isso que a gente se sente tão emocionado quando a gente vê, né, vencer. E acontece isso quando nós conseguimos ver algumas mulheres chegando onde normalmente não chegavam antes. A gente sente aquele sopro de esperança. Mas, para além do sopro de esperança, a gente tem que pensar estratégia de permanência, articulação e apoio entre nós mulheres. Até porque, se a mulher que chegar num lugar em que ela consiga poder, caneta para decidir, for uma mulher de quem eu não gosto, porque, assim, uma coisa que a gente tem que concordar, nós temos que estar unidas pelos nossos direitos, mas a gente não tem que se amar de paixão, né? Porque quando a gente vai para o individual, há pessoas e pessoas, e tem pessoas que realmente, gente, não dá, né? Conflita com os seus valores, conflita com o que você acredita e dizer assim, não, mas me dá a sua mão e vamos sair aqui, amiguinhas do jardim de infância cantando e dançando. Gente, tem que, né? Vamos viver na realidade? Não dá, né? Mas o fato de eu não perseguir, o fato de eu não desmerecer, o fato de eu apoiar o desenvolvimento dessa mulher, funciona muito mais para mim também. Sabe por quê? Porque quando a gente naturaliza mulheres em condição de decidir, mulheres que têm poder, mulheres também poderosas e não empoderadas, a gente viabiliza que mais espaços sejam acessíveis para mulheres. Então, o que eu tenho aqui para compartilhar com vocês brevemente, até me desculpem se eu não conseguir atender às expectativas. Eu, às vezes, tenho essa noção. Eu falo, olha, era para a gente fazer uma fala, uou, mulheres no topo. E aí eu falo, não, mulheres, vamos continuar subindo? Que é isso? Vamos continuar subindo. O que eu tinha para compartilhar com vocês é isso. É que nós estamos agora, algumas de nós, cada vez em número maior, em lugares estratégicos. Então, a gente não pode se levar por essa ideia de que nós chegamos aos espaços de poder. Nós chegamos a espaços onde há pessoas poderosas. E chegando nesses espaços, nós precisamos articular para que o poder venha também para as nossas mãos. E quando eu falo venha também para as nossas mãos, eu não estou dizendo aqui uma guerra das mulheres contra os homens. Mas eu estou dizendo que precisa ser dividido esse poder. Que mulheres não podem, sejam elas
com quais especificidades ou recortes seja, ficarem subalternizadas às decisões masculinas. Os homens não podem dirigir os rumos das nossas vidas, das nossas carreiras, do nosso acesso a crédito. E para isso a gente precisa se articular. E para isso a gente precisa apoiar projetos de mulheres, contratar mulheres, comprar de mulheres, ser rede de apoio de mulheres. E às vezes a rede de apoio, gente, muitas vezes a Luanda sabe, a gente é uma rede de apoio de meme, muitas vezes, né, Lu? Às vezes o dia tá péssimo, mas a gente encontra um meme e manda um meme, é mais ou menos assim. Olha, não sei como que está o seu dia, mas isso aqui me fez rir, eu quero que você tenha oportunidade de rir também. Porque a gente precisa também desses respiros. Pensando nisso, o que é feito dentro das justiceiras e dentro da proposta desse webinar é muito significativo e importante, porque eu acredito que nós não podemos mais gastar nosso tempo com conceitos que foram manipulados pelo sistema para a gente aceitar, que nem o conceito de alta produtividade, de mulher multitarefa. Você não é multitarefa, você é multipotencial. Você tem potencial para fazer milhares de coisas, mas você não foi feita para fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Então, ser multipotencial é diferente de ser multitarefa. Quando a gente tira essas pressões e esses conceitos que foram construídos com a finalidade de controlar corpos femininos, porque no final do dia é sobre controlar corpos femininos, né? Decidir onde esses corpos femininos transitam, onde esses corpos femininos podem entrar, onde esses corpos femininos não podem entrar, em que lugar da mesa esse corpo feminino pode sentar. Pode sentar nas pontas, não pode sentar no centro. Pode ouvir quais são as decisões, mas não pode direcionar as decisões. Então, toda vez que vocês estiverem em algum espaço que a gente costuma chamar de espaço de poder, se é algo que eu posso desejar mesmo do fundo do meu coração, é que você entre nesse espaço e entenda. Eu vim a esse espaço para articular e me tornar uma mulher cada vez mais poderosa. Agora, o que é que impede desse poder que nós mulheres também queremos, e nós mulheres temos que começar a dizer com mais naturalidade que a gente quer poder, que a gente quer dinheiro, que a gente quer mandar, entendeu? Com tranquilidade. Gosto disso, gosto de dinheiro, gosto de bem viver, gosto de poder, gosto de mandar, gosto de decidir. A gente tem que dizer isso com mais tranquilidade. Os homens não têm dificuldade para dizer essas coisas. Quando entrar nesses lugares, ter essa certeza que você entrou lá para se tornar uma mulher poderosa, ou mais poderosa ainda, porque já somos. Que você não entre nessa ideia do anel do Gollum, porque é por isso que os homens às vezes se destroem, eles brigam, porque o poder, pelo poder, acaba fazendo com que a pessoa se transforme em uma outra coisa que não é um ser humano. Por isso que a gente vê pessoas fazendo altas monstruosidades, você fala, não é possível. Agora, o que impede a gente de acessar poder e, de repente, se ver com o anel do Gollum no nosso dedo? É a grandeza. E grandeza se constrói com generosidade. Então, eu digo, para todas as mulheres, antes de simplesmente se tornar poderosa, torne-se grandiosa. E uma mulher grandiosa, do meu ponto de vista, gente, que não tem verdade goela abaixo. É uma mulher que está cada vez mais consciente de si, consciente da necessidade de se articular, consciente da necessidade de fazer grupos, consciente da necessidade de caminhar com outras mulheres, consciente de que precisa fortalecer a sua autoestima, consciente de que precisa trabalhar, libertar-se da culpa, porque a culpa também é um instrumento de dominação sobre as mulheres. Se você é excelente no seu trabalho,
querem te culpar porque você deixa os seus filhos ou porque você não tem filhos, sempre tem uma culpa querendo pular da caixa em cima de você. Então, libertar-se da culpa e principalmente aceitar para si mesmo que você tem o direito de querer o poder. É isso, a gente tem o direito de querer o poder. Eu acho que é isso, gente, que eu tenho para compartilhar. Maravilhosa. Não, Lázaro, é exatamente isso. Você disse tudo. É essa reflexão que eu pensei justamente em trazer para cá, de todas as coisas que a gente tem se deparado, né? Nós, enquanto mulheres, em todos os espaços que a gente ocupa, seja advogada, seja nós aqui, justiceiras, enfrentando o sistema de justiça todo dia, sejam vocês que estão na gestão pública, a doutora Silvia Cursini, a doutora Sueli como pré-candidatas e candidatas, a Marina enquanto CEO, a Luanda também enquanto linha de frente. Então, assim, e isso é muito importante a gente trazer também essa sensibilidade do que acontece realmente, né? A gente precisa entender o que acontece e, ao mesmo tempo, a gente não pode parar, né? A gente não pode paralisar, a gente não pode estagnar, a gente tem que realmente se movimentar, mesmo que a gente não esteja conseguindo se movimentar. Às vezes a gente passa por situações que a gente realmente não consegue se movimentar, mas a gente tem que continuar caminhando, e eu acho que é como você falou, criar conexões, né? Criar núcleos de apoio, que nem que seja para mandar um meme, né? Mas é uma pessoa que você sabe que está ali. E são pessoas, é isso, eu acho que a vida é isso, principalmente na nossa jornada enquanto mulheres, querendo galgar espaços. E é isso, é perfeito essa prática de você ser uma mulher e dizer, eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero reconhecimento, eu quero brilhar, enfim, a gente tem que admitir isso, né? Parece que é um problema que a gente tem que a gente não consegue admitir. E isso que você trouxe foi maravilhoso. Agora eu vou chamar a Luanda para ela terminar de dar a pitada aí nesse discurso tão revigorante e tão sincero da Lázara. Parabéns, Lázaro. Concordo com tudo que você falou. Mas a gente precisa achar a forma correta de falar, então, a partir de agora, né, Clícia? Como é que a gente vai usar adequadamente para não dar falsas impressões, né? A gente não pode mais. É porque a gente age com muita culpa, doutora Sul. Nós, enquanto mulheres, a gente está sempre. A gente se culpa, porque meio que é o nosso condicionamento cultural. A Luanda tá aí? Eu tô. Ah, vamos lá agora. Boa noite a todas. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelo convite para estar aqui debatendo esse tema que é tão importante, né? Quanto mais em ano de eleições municipais e ano de eleições institucionais, como a do OAB, Instituto dos Advogados. Então, eu quero parabenizar vocês pelo convite, na verdade, por ter propiciado esses espaços, agradecer o convite e parabenizar também todas as voluntárias e justicieiras pelo trabalho que vocês realizam no atendimento de vítimas de violência, né, que é um trabalho emancipatório, quando a gente fala sobre sobreviventes de vítima de violência. É uma honra para mim estar aqui entre vocês, entre mulheres que desenvolvem esse trabalho tão importante para a sociedade, né? E ouvindo Lázara, uma grande amiga, e sim, está aqui, faz parte dessa rede de apoio, é uma mulher que eu admiro muito e que está no meu dia a dia, servindo desse lugar de cuidado. Muito obrigada, amiga. Quero dizer isso em público. Você é farol e você também é rede. Você é esse lugar de cuidado. A gente luta, a gente brinca e a gente constrói muito junto. Muito obrigada por tudo. É um prazer também estar aqui para ouvir a Marina, a Silvia, a Sueli, Clícia, pessoas que eu também tenho tanta admiração e tenho construído aí junto, observado, acompanhado o trabalho e admirado, ainda que de longe. Nós sabemos que quão difícil é, né? Para nós, Lázaro já trouxe aí de forma brilhante para a gente. E eu venho aqui agora para ratificar alguns pontos e também trazer umas provocações nesse tempo que a gente tem para discussão, porque nós sabemos quão difícil que é para nós mulheres, mulheres negras, mulheres LGBTIs, mulheres pertencentes a grupos historicamente minorizados, acessarmos espaços remunerados
espaço de decisão e não o espaço de cuidado. E sabemos também quão difícil é permanecermos nesses espaços, né? Porque quando a gente adentra, a gente sofre as mais variadas formas de violência, seja assédio moral, assédio sexual, violências físicas, violências simbólicas. Essa é a regra. Por isso que eu sempre falo que para que a gente, de fato, enquanto sociedade, sejamos capazes de incluir mulheres nesses espaços, né, a gente precisa nos olhar como que de fato somos em todos os ambientes, para que a gente consiga trabalhar de forma séria e alcançar os resultados esperados, e resultados que nada mais são do que a garantia e a proteção dos direitos direcionados a todas as pessoas, Voltou a água, Mar. sem distinção, como está estipulado pelo menos desde 1988 na Constituição Federal, né? O acesso à renda, ao trabalho digno, à segurança, à proteção da família. E para isso, partindo da minha área de atuação como advogada, que trabalha com atendimento de vítimas de violência, trabalha com direito antidiscriminatório, e também como consultora em diversidade e sustentabilidade corporativa, eu acredito realmente que é fundamental que a gente enfrente os problemas estruturais que permeiam o cotidiano da nossa sociedade, né? A violência de gênero, antes de tudo e sempre ela, que perpassa o assédio sexual, o moral, o racismo, o classismo, a LGBTfobia, misoginia, nossos invariáveis temas. E reconhecer que a gente precisa enfrentar isso é dever de todas as pessoas, né? É dever principal aí dos homens. A gente para pensar nesse enfrentamento, na verdade, na dificuldade, né, que a gente ainda encontra para acessar e permanecermos nesses espaços onde a caneta é que comanda, é necessário pensar em como o capitalismo está relacionado com a ocorrência, por exemplo, de um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Como essa divisão binária do trabalho ela está profundamente relacionada com a vida de centenas de mulheres que diariamente procuraram a autoridade policial no último ano para denunciar episódios de violência doméstica, como vocês muito bem sabem. Então, como a reificação do corpo da mulher fez com que, durante o isolamento social provocado pela pandemia, por exemplo, houvesse um aumento aí de mais de 6% na taxa de homicídio de mulheres dentro de casas com seus companheiros. Tudo segundo os dados do Fórum de Segurança Pública, né? E sempre que eu penso sobre isso, nessa dificuldade de acesso a espaços de decisão e permanência, eu penso muito na filosofia de George Lucas, que vai alargando aí o ensinado pelo marxismo e define esse processo de reificação como um processo histórico inerente às sociedades capitalistas e é caracterizado por uma transformação experimentada pela atividade produtiva, pelas relações sociais e pela própria subjetividade humana, e sujeitadas e identificadas cada vez mais ao caráter inanimado, quantitativo e automático dos objetos ou mercadorias circulantes no mercado. E foi isso que esse capitalismo, que esse processo de colonização fez com os corpos das mulheres, né? E todos aqueles corpos que não são o padrão do corpo do homem europeu, né? Então, para que a gente possa, de fato, analisar e de forma muito pragmática e humanizada como essa sociedade, de fato, nos coloca em condições inferiores, como o Lázaro trouxe, como os homens precisam assumir seus lugares de protagonistas no combate a essas violências, porque isso dificulta com que nós, enquanto sociedade, transpassemos essa cultura misógina e enfrentemos tudo isso da forma como deve ser enfrentado, o problema de direitos humanos e de saúde pública, né? E para isso a gente precisa partir do pressuposto de que nenhuma análise nesse sentido ela pode ter como objetivo a verificação apenas dos aspectos culturais e legais que permeiam a construção do que nós temos hoje como definição de gênero e sexualidade, para que a gente consiga de fato pensar na construção desses corpos sujeitos de não direitos ainda hoje, né? A gente precisa partir do princípio fundante, que são as relações de poder
no decorrer da história, porque é impossível pensar nessa compulsória subordinação a que nós mulheres ainda somos colocadas em todos os ambientes sociais, ainda nas sociedades contemporâneas, sem que a gente pense como a heterossexualização e o falocentrismo foram e são determinantes para a permanência da caça às mulheres, ou caça às bruxas, como a gente preferir falar, né? Porque inclusive, a partir disso que a gente pode entender porque nós somos o país que mais mata mulheres travestis e transexuais no mundo pelo 16º ano consecutivo, sendo que nós somos o país líder no consumo de conteúdo pornográfico com essas mulheres. Essa heterossexualização falocentrada, unida aí às relações de poder no decorrer da história, que nos levam aos péssimos índices e condições a que corpos que fogem do padrão masculino, branco e heterossexual são submetidos no decorrer da história. É através da negação da existência e perpetuação desses conceitos e práticas misóginas, como a cultura do assédio, não está ligada apenas à hierarquia, mas primordialmente à dignidade da pessoa, com uma finalidade aí muito nítida, que é a objetificação desses corpos, foram naturalizados na nossa sociedade e explica a dificuldade que a gente enfrenta para colocar mulheres nesses espaços, para eleger mulheres, né, em todos os espaços institucionais. É em razão dessa construção que ainda hoje a sociedade diz diariamente que todas as mulheres e todas aquelas pessoas que não performam os padrões socialmente construídos como masculinos, e espaços remunerados, espaços valorizados, espaços decisórios que fogem do papel reprodutivo e de cuidado não nos pertence. Por isso que a gente precisa pensar para além do que está posto nas relações modernas, né? Como de forma meticulosa, partindo aí dessa hipersexualização e comercialização dos corpos femininos, mulheres ainda são punidas moral e fisicamente apenas por existirem desde que o mundo é mundo. E como isso sempre sempre interferiu e interfere no nosso cotidiano. E isso está diretamente ligado a essa falta, essa dificuldade de acesso a espaços decisórios e a dificuldade de permanência nesses espaços. Então, a gente precisa, sim, levar em conta a reificação do corpo da mulher, do corpo das mulheres negras, das mulheres LGBTIs, das mulheres com deficiência, das mulheres indígenas, nos reflexos e consequências dessa construção, já que são os fatores que nos trazem ao cenário das violências a que nós somos submetidas invariavelmente, independente de política afirmativa, seja política afirmativa partidária, seja política afirmativa institucional, independente de qualquer política que seja desenvolvida. E as políticas estão sendo criadas e desenvolvidas porque nós estamos acessando esses espaços, ainda que não com a caneta na mão, mas de forma articulada, de forma inteligente e fazendo com que essas políticas sejam desenvolvidas. Mas, em realidade, se a gente for olhar os dados, nunca houve uma quebra de paradigma. Muito pelo contrário, como em todas as violências que ainda são cometidas no mundo contemporâneo, o que a gente tem é o desenvolvimento de formas altamente aprimoradas para continuar perpetrando tais violências e excluindo mulheres e todas aquelas pessoas, né, que não performam o padrão heterossexual eurocentrado desses espaços. Então, 2024, caça às bruxas, Idade Moderna, Idade Média, ainda que a gente tenha avançado, eu não estou aqui dizendo que não houve avanço em relação à construção de direitos, e sim ao aumento de mulheres acessando outros espaços, né, espaços remunerados, mas com os índices de violência que a gente tem contra mulheres em todos os espaços, a gente pode tranquilamente falar do passado usando o presente como tempo verbal. E para quem trabalha com atendimento de vítima, direito antidiscriminatório, gênero, diversidade, relações governamentais, construção de políticas públicas e litigância estratégica dentro dessas áreas, perder a ideia de concretude do avanço seria desistir, né? Então, eu realmente acredito
que em relação, sim, à construção desses direitos, a gente está avançando, mas socialmente, se a gente for analisar o presente a partir do passado, tudo me leva a crer que a gente continua vivendo na Idade Média. Nós temos aí mulheres sendo assassinadas com idade média de 35 anos, sejam mulheres cisgêneras, vítimas de violência, vítimas de feminicídio, né? Sejam mulheres transexuais. E se a gente não pensar, se a gente não pensar nisso e pensar muito no que Lázara trouxe, no que diz respeito a esse trabalho em rede, né? Esse trabalho com respeito, com transparência. Nós não precisamos nos amar, porque sim, somos mulheres, somos diversas também, temos crenças diversas, temos princípios, né, diversos, mas nós precisamos ter alguns princípios que precisam ser irrevogáveis, irretratáveis, para que a gente consiga construir, de fato, um futuro onde nós consigamos incluir mais mulheres, um futuro onde nós consigamos proteger as nossas mulheres que acessam esses espaços, porque eles ainda são predominantemente ocupados por homens, e as mulheres que são inseridas, seja nas câmaras municipais, seja nas prefeituras, nas assembleias legislativas, né, nos ministérios, elas precisam de uma rede de apoio, porque senão elas serão adoecidas, né, e não vão conseguir fazer o que poderiam fazer. Né? Então, para isso, encerrando aqui, porque acho que já estou passando aqui dos 10 minutos que me foram concedidos, eu digo, eu digo e deixo aqui para a gente pensar que se nós não aplicarmos esses conceitos desconstruídos aos marcos regulatórios que envolvem as questões das mulheridades, desconsiderando, inclusive, os fatores fundantes que dão origem às assimetrias nas relações de gênero, raça e classe, e nos baseando apenas em critérios biológicos do papel da mulher na sociedade, o papel da pessoa negra papéis impostos, né, pela colonização, nós teremos um direito, nós teremos uma legislação que vai acabar continuando por reificar a violência de gênero e, portanto, de difícil aplicabilidade prática. Então, caso a gente permaneça isolando os reais fatores que sujeitam as mulheres, ainda nos dias de hoje, a essas penalidades físicas e morais excludentes, nós continuaremos tapar o sol com a peneira e institucionalizar a reificação das violências baseadas no gênero, mantendo aí todo o panorama de violência contra a mulher, que repito, ele não mudou, ele tornou-se cada vez mais elaborado, reificando por via direta e não indireta o próprio direito, o sistema legal. Se a gente não pensar nisso dessa forma, nós não teremos uma democracia. Nós temos uma democracia hoje nesse país que é formal. A gente não tem ela na prática enquanto nós não tivermos todas essas pessoas, todas as mulheres, com a caneta na mão, criando política pública, sim, política pública direcionada, política pública com impacto. E a gente não pode fazer isso. A gente precisa enfrentar nossos problemas em rede, com instituições fortes, né, com mulheres comprometidas com as suas competências institucionais, com a justiça social, que a transformação ela não pode parar. Muito obrigada. Maravilhosa, Luanda. Pois é, muitas reflexões. A gente tá aqui, meu Deus do céu. Tanta coisa que a gente tem que fazer mais, né? Lutar mais. Vou passar logo a palavra para a doutora Su, que é agora quem fala, depois chamar a Marina e a Silvia maravilhosa cursinho. Muito obrigada, Luanda. Tô Doutora aqui, Su? tô aqui refletindo no que as meninas falaram, né? Tanto a Lázara quanto a Luanda, e eu fico até desestimulada, porque é uma guerra diária, né? Uma guerra constante para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, né? Um cargo de direção, um cargo de gestão. Agora eu estou aqui na luta, na campanha eleitoral e com tudo que vem me acontecendo, o que já aconteceu na eleição passada, né? Falta de apoio, falta de dinheiro, a gente tem somente o necessário
a gente só tem o necessário, né? Santinho e um papel com a biografia da gente, e, e eu saio todos os dias na rua, né, tomando sol. Hoje, quando eu cheguei em casa, meu sutiã estava super molhado, né? Fiquei olhando, falei, meu Deus, será que isso vai valer a pena? Porque a gente também está na rua e o que as meninas, que a Luanda e a Lázara acabaram de falar é a pura verdade, né? As mulheres, elas não apoiam as mulheres, você pede pelo menos para elas lerem a biografia e sempre elas têm na mente a preferência de um vereador que não faz nada, exatamente nada, não tem trabalho técnico, não tem uma pauta, e as mulheres acabam até optando por esse homem. É lógico que eu moro num lugar totalmente periférico, né? E complementando o que a Lázara falou, são mulheres muito pobres e a gente acaba vendo elas vítimas dessa corrupção toda que assola, né, um pouco o Brasil. Elas acabam até é, vendendo o voto delas e da família. Então, assim, a gente entra dentro de uma engenharia e eu acho difícil tirar essas mulheres desses locais, né? Apesar de todo o meu trabalho e de fortalecimento das mulheres, de todo o meu trabalho para empoderar, ainda é muito difícil que a gente consiga ver essa realidade muito próxima da gente. Hoje, antes de sair para fazer a caminhada, eu me perdi e eu caí numa rua e a patrulha guardiã Maria da Penha estava lá e as meninas falaram, doutora, desce um pouquinho. Aí eu desci e tinha lá uma mulher com a orelha que o homem tentou decepar com uma faca. Ela estava cheia de pontos lá e ela falou assim: ah, eu vou ter que mudar, eu vou ter que deixar meu comércio, vou ter que fechar tudo aqui para eu sobreviver. Aí eu fiquei pensando, quase, eu falei, eu tinha vontade de falar para ela: fica aqui, enfrenta tudo isso, não fecha seu comércio, né? Ela falou: foi tão difícil montar, foi tão difícil fazer minha clientela. Mas como é que você vai falar para essa mulher ficar ali, né? Nós não temos estruturas, nós não temos proteção adequada. Então, assim, nós que somos da periferia, eu sou da periferia, né? Que o Alckmin conhece bem, ele foi parceiro muitos anos aqui em Taboão. É muito difícil as coisas, né? E quando a gente fala de empoderamento, de fortalecimento, mulheres nos espaços de poder, eu acho que, complementando a Lázara, eu acho que essa frase a gente tem que adequar ela para abrir esses espaços para que as mulheres consigam acessar, né? E que não seja tão sofrido, que não seja tão dolorido, que as mulheres não tenham que sair com duas crianças, uma no braço e a outra no colo. Hoje tinha uma mulher lá com um recém-nascido, bem recém-nascido mesmo, poucos dias, ela estava com aquela criança enrolada no corpo dela, indo trabalhar, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, é um momento que ela precisa ficar, que ela precisa estar com o filho, mas ela precisa pôr comida em casa também, né? Então, assim, a gente vive realidade diferente, apesar de nossa realidade ser muito difícil, a nossa realidade ainda é muito diferente da mulher periférica e fazendo um recorte racial muito diferente da mulher negra e fazendo indo para a questão do LGBT também muito diferente também, né? Nós temos mais facilidade para conseguir emprego, essas pessoas elas têm muita dificuldade para se colocar no mercado de trabalho, muitos morrem muito cedo porque alguns cometem suicídio, os outros são crimes de ódio, né? Então, assim, a gente fala muito de poder, né? De mulheres nesse espaço de poder, porque nós queremos mesmo, né? A Silvia, depois, quando ela for dar o depoimento dela, vocês vão entender como é difícil a gente se manter tentando chegar ao poder, né? E depois que nós estamos lá também, eu vejo por muitas deputadas que eu conheço, muitas vereadoras, eu conheço muita gente, é difícil para elas terem projetos aprovados, terem leis aprovadas, né? Então, assim, a nossa luta é constante e diária, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mais mesmo a questão eh, da empatia, da sororidade. A gente precisa, de fato, trabalhar essas duas palavras na prática, né? Porque
Eu achei engraçado a mulher jogando os panfletinhos na cara da gente. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, é uma mulher. Será que ela não consegue entender o tão difícil que é estar aqui pedindo voto num país que as pessoas têm ódio de político e a gente fala, a boa política é necessária, a boa política é necessária. Lógico que tem algumas pessoas aí que vêm e agridem e fazem tudo errado, né? Mas não é todo mundo que é assim, né? Nós temos candidatas e homens também maravilhosos trabalhando e com boas pautas, né? Então, esse empoderamento e esse fortalecimento, ele é uma construção, né? Todos os dias. E sim, Lázara, meu, você está num espaço maravilhoso, você está no espaço assim que você mereceu estar. Lógico que com a caneta na mão seria muito melhor, mas você já subiu vários degraus, né? Que outras não conseguem, né? Que outras não conseguem. Elas não conseguem nem pegar o ônibus para ir trabalhar, então, porque não tem R$ 5, R$ 6. Então, assim, a nossa luta ainda está muito difícil, mas eu acho que a gente está indo pelo caminho certo, né? Impulsionando outras mulheres, trazendo informação, o que falta para as pessoas hoje é informação. Eu vejo na rua, eu vejo andando, que as mulheres desconhecem os seus direitos, desconhecem o que elas podem usar dentro do município. A gente precisa estar diariamente trazendo essas informações para essas mulheres aí. Então, assim, a minha fala hoje é uma fala de cansaço, extremamente cansada. Você anda o dia inteiro e você chega no fim do dia, você fala assim: será que eu cheguei a atingir o coração dessa mulher, pelo menos, para ela olhar com carinho para mim? Porque você sai na rua praticamente sozinho, né? E os homens, eles têm lá equipe com 30, 40 pessoas, 50 pessoas. Eu tenho até vergonha de tirar foto com a minha equipe, porque eu tenho 4 pessoas, né? Então, assim, as nossas dificuldades para chegar, elas são sempre muito difíceis, né? E quando eu comecei na advocacia também tive muitas dificuldades, né? Mas hoje eu estou galgando um outro espaço, porque eu acho importante, né, que a gente tenha mulheres feministas, mulheres ativistas e com pautas importantes à frente dos poderes, né? Mas é isso, gente. Mas não é para desanimar essa reunião nossa aqui, é para a gente encontrar formas de chegar, né? E como é que a gente vai abrir espaço para as outras também chegarem, né? Ontem eu encontrei na rua uma menina que falou para mim assim: o meu sonho, uma menina negra, o meu sonho era ser policial, mas agora eu quero um emprego de atendente porque é o que me sobrou. Eu falei, não, não sobrou isso. Você é nova, tudo, mas, gente, como é que você vai colocar, encorajar essa mulher que você está vendo que a realidade dela ali, com 2 crianças no braço, é totalmente diferente, né? Então, assim, a gente tem facilidade, nós estamos num local privilegiado, em aspas, mas atrás da gente tem muita mulher sofrendo, né? Então, vamos refletir e vamos ajudar no máximo que der, né? Às vezes, conversando, ouvindo, fazendo uma indicação, verificando o currículo de uma pessoa. Às vezes eu pego o currículo, falo, olha, eu vou refazer seu currículo, e aí eu refaço o currículo, mando o currículo refeito, tiro os erros de português, entendeu? Sempre dá para a gente ajudar, muito minimamente, mas dá para ajudar. Então, a gente também tem que começar a fazer essa abertura das nossas possibilidades em como a gente pode abrir e empoderar e fortalecer outras mulheres, né? O meu poder, Lázaro, eu vejo o empoderamento de outra forma, né? Você ajudar outras pessoas, né? Você fortalecer essas mulheres, principalmente as mulheres vítimas de violência que eu atendo todos os dias, porque é difícil você falar para uma mulher assim, olha, pega seus filhos e vai para um abrigo. Puxa vida, é a coisa mais difícil que tem para você fazer para tirar uma mulher de uma situação de violência. E depois lá, algumas mulheres conseguem. Eu tive contato com algumas mulheres que de dentro do abrigo elas conseguem se fortalecer um pouquinho, pedir a guarda dos filhos, mas aí entra o que a Luanda falou, né? O judiciário, ele sempre está tratando as mulheres como nada, né? Teve um caso aí que o juiz determinou que para a mulher conseguir de novo a tentativa de feminicídio, para ela conseguir novamente a guarda das crianças, ela teria que morar na comarca do agressor. Mas dito e feito,
passou um mês, ele tentou matar ela novamente, né? Então a gente tem muita coisa ainda para melhorar, assim. A gente olha de um lado, tem uma coisa para fazer aqui, olha do outro, tem outro para fazer ali. Mas é isso, meu questionamento hoje é esse, a minha fala é essa. Não sei se a gente vai fazer os encaminhamentos depois também, Cris, acho que dá para a gente fazer os encaminhamentos do que as meninas falaram, né? Que são coisas importantes, Sim, com principalmente a gente certeza. mudar a forma que a gente está falando, né? Então vamos à luta. Obrigada, doutora Sueli. A senhora sempre inspirando a gente. Muita força aí na caminhada da senhora. Vai dar tudo certo, vamos torcer sempre. Força eu Entenda tenho, é demais. dinheiro. Ai, ai, doutora Su, só Deus. Marina, querida, eu vou chamar você agora para você falar um pouco da sua perspectiva de CEO aqui, que também está muito na polêmica, né? Marina Apolinário. Bem-vinda, querida. Olá, meninas, boa noite, né? Meninas, mulheres maravilhosas. Lázaro, eu acho que eu fiquei muito assim, acho que eu, né, pensando como você também, quando eu estava lendo, falei, deixa eu pegar, né, novamente, vamos ler o nosso tema que diz aqui, né, sobre esse webinar. E lendo assim, mulheres ocupando espaço de poder. Eu fiquei refletindo na minha narrativa e eu realmente fiquei pensando, né, gente, será que eu estou sendo muito negativa? Porque eu venho conversando com muitas mulheres, né? E às vezes até alguns eventos que a gente acaba se conectando ali com mulheres, ou propiciamente a gente faz alguns encontros realmente próprio para mulheres, para a gente se encontrar, conversar e trocar. E o que eu tenho ouvido muito é isso, né? Estou cansada, estou desmotivada, eu não sei por onde seguir, né? Não sei como fazer. E eu fiquei pensando, será que sou eu a única aqui negativa? Mas que bom, né? Que bom não, né? Assim, acho que estou vendo que a gente está com os mesmos sentimentos, né? Bom, eu sou Marina Polinário, eu sou a fundadora da Startup for Black Hands, mas antes disso eu sempre atuei no mercado de trabalho, comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu acho que eu quis quebrar um pouco do ciclo que era da minha avó, que veio de uma mulher que, por um acaso, a minha avó, né, ela nasceu e a mãe dela faleceu. E aí ela foi uma pessoa que, desde os 10 anos de idade, foi jogada praticamente ali, até pela família, para trabalhar em casas de família. E ali, né, uma realidade muito dura com uma menina que saiu da onde ela morava, uma cidade de Amparo, e foi já veio aqui para São Paulo, atuando em casas de família, como dona de casa, uma pessoa que sempre embora, né, fosse muito simples, mas sempre me fortaleceu e sempre me disse: vai, segue em frente, segue seus sonhos. A minha mãe também sempre dona de casa e também muitas vezes trabalhando como empregada doméstica. Em algum momento, né, quando menina ainda, eu olhava a história delas e falava comigo mesma ali, eu quero ser diferente, eu quero quebrar esse ciclo, porque eu não quero viver uma vida que sempre foi imposta pela sociedade, né? Então eu sempre me dediquei ali em estudar, sempre com dificuldade, né? Porque eu venho de família simples, família pobre, mas sempre vendo de que forma que eu poderia ali, né, romper as bolhas, quebrar o sistema. Então, entrei na faculdade através de bolsas de estudo, e aí logo, né, assim, né, batendo na porta das empresas, sempre o pessoal me falava: não, você não tem experiência, e eu brigando, né? Mas como que eu vou ter experiência se não me dão oportunidade para trabalhar? E foi aí nesse momento que eu consegui entrar na Faculdade Zumbi dos Palmares, através de bolsa de estudo, e logo depois eu consegui um estágio, né, numa instituição financeira, e ali, né, como comecei a trabalhar na área de câmbio, e depois eu entrei na área de auditoria interna. Na área de auditoria interna, né, visitando as áreas auditadas, eu, uma mulher negra, num grupo, num time de 150 pessoas, né, e eu me provocava quando eu visitava essas áreas e aquele, a gente brinca, né, o teste do pescoço. Onde estão as diversidades, mas também onde estão as mulheres, e normalmente as mulheres negras, né, que são as mais impactadas aí no mercado de trabalho, né? Então, isso, quando a gente fala de, né, espaço de poder, me dá um frio na barriga, porque eu falo, nossa, parece que ainda está tão distante, né, esse espaço de poder. Porque quando a gente olha assim de diversas situações e discrepâncias, principalmente quando a gente olha aqui, né? Eu sempre gosto de fazer uns desenhinhos aqui, e aí eu falo que a gente tem que sempre olhando aqui nesse grupo maravilhoso de mulheres, eu nunca penso em excluir, eu sempre penso em incluir. E eu sempre faço um desenho de um círculo, e normalmente ali a gente vê algumas pessoas dentro desse círculo e muitas pessoas fora desse círculo.
E a ideia sempre é como que a gente faz para incluir, aumentar esse ciclo, para que mais pessoas possam caber, entrar nesse círculo, né? E aí é muito engraçado, né? Quando a gente faz esse desenho também da pirâmide, a gente tem um recorte muito interessante, né? Eu faço 2 desenhos aqui de pirâmide. Um deles, no topo ali, a gente vai ter, né, uma pirâmide onde estão os homens brancos, ali, né, as mulheres brancas, homens negros, e a mulher negra tá sempre no final. E aí tá bom, né? Vamos inverter essa pirâmide aí, né? As mulheres negras estão no topo da pirâmide. Sim, elas estão. Mas em que posição? Da pobreza, das mulheres que são abandonadas pelos seus parceiros, das mulheres que são mães solos. 63%, a última pesquisa do IPEA traz, 63% das mulheres solos são mulheres negras. E aí a gente traz essa questão aqui, né, falar de mulher CEO, um tema que está aí tão sendo discutido ultimamente, né, nessas últimas semanas. E aí é engraçado, né, que a gente tiveram vários posts aí, eu fico muito agradecida, e inclusive a gente fica muito comovida com essa temática, né? E, de novo, né, eu apoio a todas as mulheres, porque todas as mulheres é importante a gente tenha esse espaço, a gente possa se apoiar, a gente tenha essas mãos aí dadas, e só que aí eu vejo que muitos desses posts, principalmente até teve um que eu até vi acho que vocês devem ter visto também, da Forbes Mulher. E eu até fui lá e cutuquei e falei, porque eu já não tenho mais paciência. E mandei uma mensagem para eles em inbox, né? E falando, caramba, eu sei que num post onde tem 10 mulheres, a gente não consegue trazer todas as mulheres aqui. É humanamente impossível, a gente não consegue olhar para todas as mulheres que são maravilhosas, que potentes, que poderiam estar aqui. Mas em nenhum momento a gente poderia ter lembrado de citar uma mulher negra ali, né? Quando a gente olha para a população, de novo, né? 60% das pessoas, desculpa, são pessoas negras e 28% são mulheres negras. E aí, quando a gente fala de mulher CEO, independente de você ocupar, né, em algum momento ali um cargo de uma grande corporação, sentada ali bonitinha numa grande empresa, numa grande instituição, né, como muitas vezes eu participei e atuei em instituições financeiras, né, e aí é muito engraçado que uma vez que eu estava trabalhando, né, e aí uma pessoa, né, que foi até numa instituição financeira, era numa corretora de investimentos, eles elegeram para ser presidente uma mulher. E nos corredores a gente via muitas pessoas falando: ah, mas será que ela dá conta? Será que essa mulher vai, né, suportar? Será que essa mulher, nossa, vamos esperar até a primeira bomba, né? Até o primeiro momento que ela tiver algum problema. E não, essa mulher ela tem condições, né, de ser. Só que quando a gente olha também para essa mulher CEO, infelizmente, né, quando a gente olha para essa mulher negra, ela é uma mulher CEO da própria vida dela desde a infância, porque ela precisa tomar decisões. Desde a infância, muitas vezes, aquela mãe que saiu para trabalhar e deixou aquela menininha de 10 anos ou até menos para cuidar no papel dela de mãe, quase que irmã, mas quase mãe daquelas crianças, em tomar uma decisão. Muitas vezes que aquela mulher que ela tem que tomar decisão se ela vai comer, né, se sustentar ali, ou se ela vai deixar aquele prato de comida para o filho dela. A mulher que ela vai tomar uma decisão se ela vai sair para trabalhar ou ela vai deixar a criança ali sem, né, sem uma opção, vai deixar de olhar muitas vezes quando o filho dela vai falar pela primeira vez, quando o filho dela vai andar, quando o filho dela vai ter alguma liberdade ali de fazer alguma coisa, que ela vai perder esse momento tão especial porque ela precisa ir trabalhar. E aí eu fico pensando também, né, o papel de mulher CEO quando ela toma uma decisão, muitas vezes, né, de às vezes abdicar de alguma situação em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol do próximo, né? Porque ela precisa. Ela muitas vezes precisa olhar para isso, né? Porque tem lá suas nuances, tem lá suas dificuldades, né? Então, por muitas vezes a gente acaba sendo o CEO ali, né? E muitas vezes a gente fala que parece que CEO, de novo, né? Só aquela mulher sentadinha, bonitinha, numa grande corporação. Mas não. Uma vez que eu decido ali, porque eu quero, né? Mas eu empreendo pela sobrevivência. Eu empreendo pela dor. De muitas vezes, o que eu sei fazer?
que possa me trazer um sustento. Eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um artesanato, eu vou fazer alguma coisa que me traga um sustento, né? Porque eu preciso sobreviver. E muitas vezes aquela mulher que ela nem sabe, né? Eu já fiz até um treinamento com algumas mulheres ali empreendedoras, e a dificuldade delas ela é de como precificar. Ó, eu vou fazer um bolo. E a partir do momento que eu fiz esse bolo, qual o preço que eu dou a esse bolo, né? E às vezes ela nem sabe. E aí ela faz aquilo ali, normalmente eu ganhei ali R$ 50 pelo aquele bolo naquele dia, e ela precisa já investir um arroz com feijão para sustentar sua família. E aí ela não tem condições de guardar ali, sei lá, um percentual daquele valor para ela investir num próximo bolo que ela receba como um pedido. Então pensa, né? Parece que não. É engraçado quando a gente fala de CEO só pensando num grande cargo, numa grande posição. Mas quantas possibilidades torna uma mulher CEO? Né? E muitas vezes a gente não dá esse crédito, a gente não dá esse reconhecimento. De novo, né, em percentual, não sou eu, Marina, falando, a gente sabe que as mulheres têm mais dificuldade ao crédito, aos financiamentos, em relação aos homens, né? E por que que isso acontece, né? Porque eles acreditam que os homens têm mais condições, porque a mulher não está nesse papel, né? E é muito engraçado. E aí, trazendo um pouquinho até dentro da realidade que eu tenho aqui na startup, né, de promovendo processos seletivos, vagas que nós fazemos com foco em diversidade e inclusão, é muito engraçado que às vezes eu fico parando e pensando, às vezes, né, como que a pessoa, sabendo que a gente promove vagas, né, com foco em diversidade e inclusão, e tem esse recorte muito forte, de novo, diversidade e inclusão, e ele entra em contato comigo e fala: Olha, eu quero para uma vaga aqui uma mulher. Mas essa mulher, né, que ela seja bonita, que ela não seja mãe, que ela não seja cabeluda, que ela se vista muito bem. E eu fico assim: o que ele quer, né? Será que, né, sei lá, não sei, eu consigo às vezes entender. Eu fico realmente tentando entender. E em alguns momentos eu também fico ali naquele poder de decisão, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso pegar essa vaga, mas a que ponto eu preciso pegar essa posição de trabalho? Nem sempre eu quero pegar alguma coisa que está fora do meu propósito. Então eu fico muito chateada quando eu vejo essas situações que parece ainda que ainda está tão difícil da gente estar nesse lugar de poder. E principalmente quando a gente fala permanecer desse lugar de poder. Porque eu hoje ainda, né, nessa posição como fundadora, a Cli bem fala CEO, às vezes eu falo, nossa, CEO, né, de uma empresa, porque, de novo, eu estou aqui tomando as decisões, mas eu ainda me vejo num lugar que eu preciso, em alguns momentos, não sou detentora 100% de atuar somente nessa posição, porque eu preciso ainda olhar para as minhas contas, olhar para os meus boletos, e eu preciso fazer alguns trabalhos extra em paralelo para me sustentar. E em que momento, né, nesse lugar de poder, eu poderia simplesmente só trabalhar num cargo aqui, né, que eu vejo que como uma startup, ela possibilita impactos para as pessoas, ela ajuda, né, no sentido de você proporcionar ali uma oportunidade de trabalho, que é algo que é tão importante, né, quando a gente olha ali para as ODSs, a gente está olhando para o crescimento econômico da pessoa, né, daquela pessoa, seja a posição ali do profissional, um homem ou mulher, independente de quem seja, mas a gente está olhando para o crescimento econômico dessa pessoa, né? Onde a gente pode, uma vez que a pessoa tem um trabalho, ela tem um sustento, ela vai ter mais saúde, porque ela não vai estar tão preocupada ali com aquela relação, meu Deus, eu preciso pagar a minha conta amanhã, como que eu faço? Então ela tá preocupada, isso aumenta a ansiedade, aumenta a saúde, problemas em saúde mental e uma série de outras questões que assolam aí a- a- os nossos pensamentos, né? Acho que hoje em dia falar quem tá bem 100% de saúde mental aí, parabéns, né? Hoje em dia, Nem esse, nem essa. né, acho que, né, é muito complicado.
E aí, assim, né, quando a gente fala de crescimento econômico, quando a gente fala de olhar minimamente, de você ter ali só não o seu sustento mínimo, sobrevivência, mas também de você ter uma oportunidade de você ocupar algum espaço de lazer, você ir a um restaurante, você diminuir essa questão de desigualdades, né? Então, eu vejo que ainda o quanto é difícil, olhando de novo, né, para esse espaço de poder, e eu gostaria de olhar para a startup, embora tenhamos muitas dificuldades aqui, de vários desafios, mas que eu estivesse olhando só para isso. E eu não consigo, porque eu preciso ainda ter um outro trabalho que possa me ajudar ali a sustentar os meus boletos, né? Que os boletos sempre vencem. E ao mesmo tempo, em paralelo, eu vou tocar a startup, que é algo que eu acredito, que eu ainda sonho muito, porque eu tenho vontade de alguma forma, de propiciar ali para as pessoas oportunidades. Mas de que forma que eu consigo fazer isso, né? Que hora que a gente consegue só abrir um vinho e comemorar? Não sei. Eu tô olhando assim para o fim do túnel e tô tentando imaginar essa luz, né? Mas também a gente não vamos desanimar, né? E eu fico muito assim, também nesse momento de olhar, né, e ver o quanto que a gente, né, quando a gente pode pensar em resiliência ali, enquanto que a gente ainda pode juntas fazer um pouquinho mais, como que a gente pode proporcionar oportunidades umas para as outras, de quanto que a gente pode abrir o leque, principalmente quando a gente está aqui hoje nessa sala, né, e minimamente a gente pode se ouvir, a gente pode se ver, né, se enxergar, e eu ter um espaço aqui que eu me sinto tão segura para falar coisas que muitas vezes eu não tenho condições de falar, porque eu não sei como vai ser recebido por outras pessoas. Então, às vezes a gente até se cala, né, diante de algumas situações, porque se a gente abrir e falar tudo que a gente pensa, muitas vezes eu vou ser excluída, eu vou ser barrada, eu vou ser, né, assim, de novo, né, talvez traga um espaço de, não, tira ela porque ela fala demais, né? E aqui eu tô me vendo num lugar onde eu posso realmente falar, porque as minhas dores muitas vezes serão dores que muitas já enfrentam, ou enfrentaram, ou até mesmo como consciência, e em algum momento, quando eu tiver ali a oportunidade, né, de trazer ali um poder de decisão, como que eu posso, dentro dessas oportunidades, falar, vamos puxar outras mulheres, vamos abrir esse espaço, vamos abrir esse círculo aí para que mais mulheres entrem e façam parte, né? E como que a gente pode dar mais oportunidades, né, para todas. Então, eu acho que é sobre isso, né? E quando a gente fala de resiliência, eu acho que a gente está ficando cada vez mais forte. Eu estava estudando um pouquinho da história também da mulher ali naquele momento de patriarcado, né? Quando a gente fala que momento que a gente chegou nessa situação de patriarcado, onde a mulher parece que ela tem que ser aquela pessoa ali dentro da sociedade que serve, somente está ali, né? Somente diante da fala daquele infeliz, que a gente tem que ser aquela mulher que está ali na cozinha, que está servindo, que ela é muito protetora e realmente nós somos. Mas em que momento tudo isso aconteceu, né? E dentro dessas histórias é muito engraçado, né? Que até nas relações, né? Quando a gente fala da mulher, que ela, em alguns momentos, ela tem um desejo, né? Eu estava conversando com algumas mulheres, ela fala, a gente tem um desejo, como mulher né? Diante dessas situações que a gente está super cansada, de também gozar das situações, né? E a gente parece que está afastada disso, né? A gente não tem esse direito. E temos sim, né? E não é nem questão de feminismo, nem nada, mas eu acho que é só questão da gente se olhar, a gente poder se olhar, a gente poder se entender, e aí como a gente consegue se fortalecer, né? Porque muitas vezes a gente até é criticada pela própria mulher, né? Ah, mas olha a roupa dela, mas olha como ela se posicionou. Ah, mas também ela foi sozinha para um restaurante, ela foi sozinha para um bar. Essa mulher, entendeu? E por que não? A gente não tem esse direito? Porque a gente tem que sempre ficar olhando ali, né, e servindo algo que foi imposto para a gente. Não, a gente pode ir cada vez mais, a gente tem todos os direitos, a gente tem como ocupar os lugares que a gente quiser, né, diante do que a gente quiser. Claro, acho que sempre com grande consciência, né, infelizmente a gente sabe aí das dificuldades, a gente tem que ter sempre aquela parcela de noção, mas acho que fazendo tudo que é vontade, que é direito e que tá diante daí das nossas
oportunidades, né? Então, acho que dentro dessa fala aqui, dessa oportunidade, da minha narrativa, eu fico muito feliz pela oportunidade, né? Por estar aqui com vocês. E aí, gostaria de sempre, né? Eu falo que a gente fala, mas o que que a gente está fazendo, né? Eu gosto muito de prática, assim, o que que a gente pode fazer na prática aqui, um convite para prática, o que a gente pode mais fazer de palpável, que a gente possa realmente ver e sair aqui dessas conversas com uma lição de casa, né? O que que a gente poderia, né? Acho que ninguém precisa responder aqui agora, mas a gente levando para reflexão, né? O que que a gente mais poderia fazer para a gente se fortalecer, né? Eu acho que seria muito interessante pensar nessa sororidade como algo que realmente sai do papel da palavra tão bonita, que agora, né, parece que é uma palavra difícil de falar em alguns momentos, mas bonita, mas como que a gente pode usar isso em prol de todas as mulheres, né, com verdade, com realidade, com um abraço realmente, um acolhimento, e a gente poder construir isso juntas, né? Então, espero que eu possa, né, na minha narrativa aqui, tenha encontrado vocês. Fico super à disposição para conhecê-las mais e caso alguém também queira conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, mas também, né, em que momento a gente possa se fortalecer, eu fico sempre à disposição, tá bom? Agradeço demais aqui diante da Lázara, mulher maravilhosa, Luanda, Sueli, Silvia e todas as outras que estão aqui nessa sala, que acredito que hoje não estão nesse momento de fala aqui conosco, o tempo é muito curtinho, mas eu acredito que tem histórias tão gratificantes como as nossas. E seria sempre um prazer ouvi-las também, tá bom? Muito obrigada, Clícia. Boa noite. Obrigada a você, Marina. A sua iniciativa é maravilhosa e é como você falou, a gente fica sempre tentando, né, segurar todos os pratinhos, mas às vezes não dá. Às vezes eles têm que cair e a gente tem que continuar. Muito obrigada pela sua presença. Agora eu vou passar para a nossa querida liderança, Silvia Cursino, para ela contar um pouquinho da nossa história. Da nossa história, não. Da nossa história, que é só. As nossas histórias estão juntas, né, Silvia? Então, tudo que aconteceu com você, se aconteceu, aconteceu com a gente também. Então, seja bem-vinda. Obrigada por você estar aqui hoje. Boa noite a todas. É uma honra estar aqui com mulheres com falas tão potentes, com mulheres tão potentes. Eu honro cada uma de vocês. Muito obrigada. E aí eu vou começar a minha fala trazendo um pouquinho da minha história, e eu fiz umas anotações aqui, porque, gente, cada uma de vocês, com a fala de vocês, abriu um leque de possibilidades aqui para a gente poder explanar, conversar e colocar muita coisa em prática. E eu sou uma mãe solo, filha de mãe solo, nordestina, que sofreu violência doméstica em 1980, quando eu tinha apenas 3 anos, me pegou pelo braço e foi embora. Mas ela continuou sofrendo violência doméstica do meu pai, e o que eu quero trazer de reflexão com isso? Isso aconteceu em 1980 e nós estamos em 2024 e as mulheres continuam sofrendo violência doméstica, embora a gente tenha aí uma lei de proteção, e elas se separam e elas continuam sofrendo violência. Então, a gente precisa refletir, e eu, como operadora do direito, eu, como defensora de meninas e mulheres vítimas de violência, como a maioria de vocês aqui, minhas amigas, minhas colegas, minha família justiceiras, a gente precisa que a Lei Maria da Penha seja aplicada, seja respeitada, né? É muito triste a gente, operadora do direito, sofrer violência institucional todos os dias, em todos os tribunais, e não é porque não somos competentes, não. É porque lá nos tribunais nós somos apenas 15% de mulheres, né? Então a gente precisa realmente, a questão de ocupar os lugares de poder é isso, a gente precisa votar em mulher, comprar de mulher, né? A gente precisa exaltar mulheres, somos muitas, muitas mulheres potentes. Me aventurei esse ano numa candidatura à vereança aqui, e pela minha saúde mental e inclusive física, porque quem me conhece sabe que eu estava uns 20 quilos mais cheinha, eu emagreci quase 20 quilos.
de março para cá, sofrendo violência política de gênero, porque vim de uma indicação de um deputado e o candidato presidente do partido aqui em Cotia não ficou feliz com essa indicação. Enfim, homem sendo homem, né? Homem fazendo omisse, como se diz. E faltando pouco tempo aí para as eleições, menos de um mês, eu me vi obrigada a renunciar, o que é muito triste, e eu confesso que é muito triste, para que ele pudesse colocar outra mulher no meu lugar e ele não perdesse mais 2 candidatos e que eu não sofresse mais nenhum tipo de retaliação, mais do que eu já tenho sofrido, já tinha sofrido. A Sueli é minha amiga, assim, eu tenho uma profunda admiração pela pessoa da Sueli Amoedo. Ela é uma mulher extremamente generosa e incrível, né, extraordinária. Faltam adjetivos para a gente falar da Sueli Amoedo, gente. Quem conhece sabe a pessoa que ela é. Ela acompanhou. E aí, quando eu renunciei, eu recebi mensagens de mulheres candidatas do Brasil inteiro dizendo que tem vontade de fazer a mesma coisa. Então, assim, da mesma forma que eu fiquei feliz, né, por ouvir isso, eu também fiquei triste, porque a gente continua sofrendo violência política de gênero. Isso é muito triste. Vou trazer um dado aqui para vocês. A minha cidade, eu sou de Cotia. Cotia, há 42 anos, não tem uma mulher na Câmara Municipal. Então, esse foi um dos motivos que eu me coloquei à disposição, né? Ainda estou sofrendo retaliação e hoje eu posso falar com conhecimento de causa porque Cotia não tem uma mulher na Câmara Municipal. Porque sempre são os mesmos e os mesmos não querem que mulheres estejam nesses espaços de poder, né? Nós temos aqui hoje uma candidata a prefeita, que é amiga da Sueli também, que é a vice-prefeita e que tem sido, a palavra dela, né, a voz dela tem sido desvalidada por todos. Por quê? Porque ela é uma mulher, e ela, como mulher, se ela chegar lá, é um homem que vai mandar nela, né? Ou uma corja de homens que vão mandar, não vai ser ela. Então, assim, a gente fica naquele impasse, né? Mas, de qualquer forma, eu prefiro acreditar e colocar mulheres no poder do que um homem. E eu quero trazer para vocês, rapidinho, mais um ranking para a gente refletir mesmo, né? E para a gente poder trazer aí, participar de movimentos, né, que incentivem essa liderança das mulheres, né? Nós que estamos nesses movimentos, no Justiceiras, no Brasil Me Too, agora ouvindo a Marina e conhecendo o trabalho da Marina, conhecendo o trabalho, a Clice, a Sueli, a Kátia, todas as meninas aqui do Justiceiras e de todos os outros coletivos, nós somos pró-mulher. Então, a gente precisa ajudar a criar um futuro inclusivo e inovador. E quando eu falo inclusivo para mulheres, né? Todos e qualquer tipo de mulheres, porque nós sofremos violência de todos os tipos, todos os dias, independente, óbvio. As meninas trouxeram aí números que a mulher negra periférica, ela sofre mais violência, mas nós, mulheres, sofremos violência só por sermos mulheres. E aí eu quero falar para vocês que a gente precisa refletir, por quê? Porque o Brasil é um país que está nos piores rankings do mundo em diversos casos, né? O Brasil é o país que mais mata a pessoa trans e LGBTQIA+, e a Luanda trouxe isso, né? Eu acredito que pela 16ª vez, né, consecutiva, né, pela 16º ano consecutivo, é o Brasil que mais mata, então é o país mais, né, que não aceita a diversidade, né, no mundo. Nós somos o segundo país que mais estupra e explora sexualmente crianças e adolescentes. E a gente que é familiarista, estou aqui com a doutora Sueli, que atendemos mães todos os dias, tá? É uma epidemia,
de crianças abusadas sendo tiradas de suas mães, de mães sendo taxadas de alienadoras, de sendo taxadas de loucas porque querem proteger os seus filhos. A gente precisa lutar veementemente contra isso. Nós somos o país mais inseguro da América do Sul, né? O quarto país ainda, embora o quarto país no mundo em casamento infantil, embora nós tenhamos uma lei aí de 2016 que não pode casar abaixo de 16 anos, mas ainda continuamos em 2024, quase 10 anos da lei, nós somos o quarto país em casamento infantil, no ranking de casamento infantil no mundo, e aí um ranking que a gente sabe, que a gente está falando e está batendo na tecla, que nós somos o quinto país que mais mata a mulher só porque ela nasceu mulher. Então, o que eu peço aqui para vocês? Realmente é uma corrente, né, de mulheres que precisam exaltar, honrar as outras mulheres, na nossa ancestralidade, porque senão eu não sei onde a gente vai parar. E é cansativo, mas é gratificante. E a gente acaba ficando feliz e ficando comemorando o óbvio, o mínimo, né? A gente precisa parar de comemorar, de ficar feliz por migalhas. Então, eu conto com vocês, quero estar juntas, abraçada com vocês, para a gente realmente fazer valer, e a gente não ter que ficar falando, olha, eu estou enxugando gelo, olha, eu estou dando murro na ponta de faca, porque é assim que a gente se sente, é assim que a gente... É essa fala que a gente tem todos os dias, né? E eu quero agradecer todas vocês, a Clice, a Sueli, a Marina, a Luanda, a Lázara maravilhosa, porque vocês me inspiram todos os dias, quando, mesmo que a gente não se fale todos os dias, quando eu vou lá no Instagram, na rede social, e eu vejo uma palavra de força, é o que me faz continuar lutando todos os dias. Obrigada. Maravilhosa, Silvia. Sinta-se abraçada. É como a gente estava falando, né? Cada um na sua luta, né? Individual, que às vezes a gente nem consegue. Aquela sexta que tu me mandou mensagem, eu estava assim, meu Deus do céu, Silvia, eu vou ligar para ela. Só que eu não estava dando conta de cuidar de mim. Aí, isso pelo menos eu estou aprendendo lá. Não sei se Lázaro está aí ainda. Mas agora eu estou assim, não. Primeiro eu vou cuidar de mim, depois eu vou ajudar as minhas amigas. Mas eu tento pedir para outras pessoas ajudarem. Então, acho que é isso, Mas né, foi gente? A gente maravilhosa, é isso. A gente tem que ter também o direito de estar fraco, o direito de ser vulnerável, né? Hoje eu não estou legal, hoje eu não vou levantar, hoje eu não quero me maquiar, hoje eu não quero me vestir para sair, eu quero ficar na cama. A gente tem que nos dar o direito, né? Se falou muito aqui em culpa. Eu falo que quando nasce uma mulher, parece que nasce escrito assim, culpa, né? Porque nós nos culpamos. E nós temos que ter essa liberdade de, no dia que a gente não quiser fazer nada, a gente não fazer nada também, né? Eu acho que é isso. Nos amar, né? Nós temos que nos amar, nos respeitar, porque a gente acaba fazendo tudo para todo mundo, e aí, quem cuida de quem cuida, né? Exato. Mas muito obrigada, eu me sinto sempre muito amada e muito acolhida. Eu não deixo justiceiras por nada, é um amor de projeto, como eu falo. Muito. Um beijo, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Foram depoimentos muito fortes, né? Muito enriquecedores. Eu acho que a gente também, apesar de não ser o espaço de poder, que a gente não está lá com a caneta na mão, mas eu acredito que todas as palavras eu acho que nos abraçaram, porque todas nós enfrentamos desafios todos os dias. A gente também vê mulheres que estão em situações, né, de mais vulnerabilidade do que nós, e assim, uma vai apoiando a outra, né? E é como as meninas falaram, cada palavra aqui foi muito importante para a gente conseguir ter não só essa questão de temos que sempre vencer, né? Não é assim que vai funcionar. A gente é um dia de cada vez, a gente tem uns altos e baixos, e isso que é importante, né? A gente se nutrir todos os dias. Eu queria agradecer. Alguém quer falar alguma coisa? Dar um tchau, uma boa noite, todo mundo cansado, sextou, ainda tem amanhã.
Muito obrigada a todas, muito obrigada Marina, Lázara, Luanda, ela teve que sair, que ela está passando mal, que também está numa rotina de campanha, que só Deus na causa. Mas muito obrigada a todas. Doutora Sueli, não sei se já saiu também, que ela está cansada. Doutora Cátia, que está aqui, Tatiana, todo mundo que ficou aqui, Tô Renilda, aqui, tô ótimos aqui. comentários, Renilda, Pamela. Muito obrigada, meninas. Vai ficar gravado o webinar no YouTube, aí a gente vamos tentar fazer uns recortes para a gente colocar no Rios, que tem muitos depoimentos fortes de vocês, então acho que vai ser maravilhoso, principalmente para a campanha que está chegando, né? Só falta um mês, né? Um mês não, uma semana, né, doutora Su? Ou eu tô Uma doida? semana. Já é passando esse fim de semana no próximo. Glória, obrigada por estar aqui. Obrigada, Bruna. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigada. A gente vai colocar no YouTube e vai compartilhar nos grupos para todo mundo que quiser compartilhar com outras amigas, viu? Muito obrigada a todo mundo. Boa noite. Eu vou encerrar. Descansem. Obrigada, Sil, maravilhosa. Beijo. Tchau, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada a você, Marina. Beijo.